À semelhança de alguém que se debruçou no peitoril de uma janela, estamos a assistir ao desenrolar dos acontecimentos que presentemente vergastam a vida cotidiana. Mais do que simples espectadores, somos protagonistas de alguns desses acontecimentos e daqueles nos quais não temos participação mais direta. Sua influência nos atinge pelo sentimento e pela emoção. Do amanhecer ao recolhimento noturno, estamos todos sob intenso bombardeio de notícias e fatos, a se sucederem ininterruptos, não ofertando pausa para a assimilação adequada de suas causas e consequências. Mal escutamos uma notícia trágica, outra se sobrepõe logo em seguida, e sequer conseguimos mensurar o impacto desse martelar diário em nossa saúde mental e emocional. Há uma carga de ansiedade pairando sobre a humanidade, qual nuvem sombria de inquietação, gerando transtornos de consequências funestas sobre quase todos. Impaciência se tornou coisa corriqueira. Pessoas agitadas alegam não ter tempo para exame mais detalhado de situações e ocorrências diversas. A multiplicidade de atividades estão a robotizar bilhões de indivíduos, os fazendo escravos de rotinas neurotizantes. Em época alguma da sociedade terrestre se consumiu tanta medicação ansiolítica como nos tempos que atravessamos. A tensão emocional passou a ser companheira diária, que muita gente não consegue mais neutralizar, impondo esta dias agitados e noites de insônia. Como resultado, temos milhões de pessoas que estão diminuindo as horas de sono corporal, tentando atender à própria sobrevivência, e como resultado, as queixas da chamada fadiga crônica se avolumam de forma assustadora. A dinâmica e velocidade dos meios de comunicação, produzindo uma sociedade febril em tempo contínuo, de há muito apresenta sua fatura de resultados. Pessoas que simplesmente não conseguem se desligar, a geração robotizada, a ausência de concentração num foco, fazendo da vida uma metralhadora que atira em muitas direções, às vezes acertando no próprio pé. E quando o organismo não suporta tanta pressão, tomba o ser nos transtornos do humor ou da afetividade, intoxicando ou enfermando os relacionamentos interpessoais, que se mostram cada dia mais líquidos e superficiais. Uma espiral de pressa, múltiplas ocupações e exigências acima do limite, não raro arrebentando delicadas engrenagens do sistema nervoso. Não seja de estranhar uma sociedade mais barulhenta, onde se grita ao invés de falar. Escasso ou nenhum tempo para meditações, orações ligeiras, lazer regado a fortes doses de adrenalina no cultivo dos denominados esportes radicais. Excessos de toda ordem, particularmente na área do consumo de ultraprocessados, desencadeando alarmantes índices de obesos, diabéticos e outras enfermidades de natureza emocional, com graves repercussões no físico. E em nossa janela, como que aparvalhados, assistimos ao desfile das catástrofes do cotidiano, olvidando que somos parte dessa sociedade profundamente doente. A humana ciência vem buscando recursos para atender essa massa de desesperados. Nas drogarias, milhares de compostos e princípios ativos sugerem melhoria ou reversão desse quadro pouco otimista. Mas se por um lado conseguem repor substâncias perdidas ou não produzidas pelas glândulas, se nos fazem elegantes senhores de engenhos, escravizando muitos pela dependência química. Reféns desse labirinto e assaltados pelo medo de ser encontrado pelo minotauro devorador, onde encontrar saída para tão complexa equação, a variar de pessoa para pessoa? Ter a coragem de, em algum momento, reavaliar com severidade a própria vida e as prioridades eleitas. Assumir o compromisso de ressignificar o existir, introduzindo momentos de refazimento do tônus mental. Inserir no cotidiano espaços vazios, onde o impacto das notícias degradantes seja diminuída ou diluída na lexívia da prece. Silenciar para melhor escutar o outro.
agir mais e reagir menos, ler páginas otimistas e refazentes, ouvir música suave, acalmando as paisagens íntimas em desconcerto, respeitar os ídolos transitórios, mas não abrir mão de situar Jesus como modelo e guia, buscando introjetar na própria vida o padrão moral que Ele nos legou. Refletir, mas refletir mesmo, que a passagem pelo corpo é simples minuto entre o berço e o túmulo, cogitando sempre da própria imortalidade. Qual exilado num planeta sob convulsões sociais severas, estar nele sem ser dele. Praticar a solidariedade sempre que surge a ocasião. Visitado pelo infortúnio, acolher a lição oculta. Em meio à solidão imposta ou livremente abraçada, se fazer apoio a quem não tem amigos. Não espalhar boatos nem fazer julgamentos precipitados. E quando tudo pareça caótico demais, recordar o que o Mestre nos disse um dia: no mundo somente tereis aflições. Pois é, entre um espinho e outro, ter tempo para apreciar a rosa, aspirar o perfume e seguir adiante. Tem uma primavera à nossa frente. Assim caminha a humanidade. Página mediúnica do Espírito Marta, psicografada pelo médium Marcel Mariano, na manhã de terça-feira, de 26 de março de 2024, na cidade de Salvador, Bahia, Brasil.